Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 10ª aula de contabilidade geral ou financeira. Lembrando que hoje nós vamos dar princípios sobre uma nova aula, né? Uma nova aula, nós estudaremos o Plano Geral de Conta, ou seja, nós estudaremos o PGC. Lembrando que essa aula do PGC terá 23 partes. Posteriormente, nós estudaremos o inventário, balanço analítico e sintético. Então, pessoal, sem mais demora, sem mais voltas, eu sou o presidente. Eu sou a Alicia Calvão. Vamos diretamente à nossa videoaula. É isso aí, pessoal. Lembrando que o estudo do Plano Geral de Contabilidade, ou seja, o PGC, o Plano Geral de Contabilidade, que é esse livro aqui, está contido. Dentro desse livro, nós podemos encontrar o quadro de contas. Então, todas as empresas angolanas têm de aplicar o Plano Geral de Contabilidade, ou seja, o PGC, ou a codificação das suas contas, dos seus respectivos elementos patrimoniais. Entendido? Então, aqui diz assim, o estudo, nosso tema, né? Estudo do Plano Geral de Contabilidade, PGC. O PGC foi aprovado pelo Decreto 82/01, de 16 de novembro. Esse foi o decreto que aprovou o Plano Geral de Contabilidade, para que todos os elementos patrimoniais possam ser codificados de acordo com os elementos patrimoniais, né? Tem como base as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board, certo? Pessoal, isso aqui são uma sigla para uma entidade internacional que regula a contabilidade. PGC, Plano Geral de Contabilidade, é um instrumento indispensável para qualquer atividade econômica realizada em Angola. Entendido? Dúvida? Nenhuma. Pessoal, quando estamos a falar sobre o Plano Geral de Contabilidade, o Plano Geral de Contabilidade vai se aplicar a todas as empresas angolanas, quer estejam no interior do país ou no exterior do país. Existe também uma relação entre, quando estamos a falar de empresas que estão registradas, ou seja, que estão registradas aqui em Angola e que têm filiais no estrangeiro, estamos a falar também sobre a macroeconomia. A macroeconomia estuda, quando nós achamos o PIB e o PNB na macroeconomia, estamos a falar nada mais, nada menos do que, em relação ao PIB, né? O PIB, que significa Produto Interno Bruto. Estamos a falar nada mais, nada menos do que o somatório de todos os proventos de todas as empresas no território nacional. Não importando se forem empresas nacionais ou estrangeiras, né? Sim, como eu ia dizendo, né? A macroeconomia estuda, nós estudamos o PIB, né? Que é o somatório, Produto Interno Bruto, que é o somatório de todos os proveitos de todas as empresas nacionais e estrangeiras que estejam dentro do território do país, certo? Imagina que nós temos uma empresa angolana, mas que temos uma empresa angolana no território de Angola e uma empresa estrangeira também está no território de Angola. Nós somamos os produtos finais dessas empresas e nós teremos o nosso resultado bruto do exercício, certo? Produto interno líquido. Até quando nós ainda existem critérios, né? Nós precisamos ainda deduzir amortizações e outros custos, só assim nós teremos o produto interno líquido do país, certo? Porque se nós ainda não deduzirmos os custos, teremos apenas o produto interno bruto. Já no PNB, nós teremos o somatório de todas as empresas internacionais, de todas as empresas nacionais que estejam dentro dos limites de Angola e fora. São empresas nacionais, não estrangeiras, certo? Então aqui o PGC também vai se aplicar a essas empresas que estejam fora do território nacional. Porque essas empresas precisam ser codificadas, os elementos patrimoniais, os proveitos precisam ser codificados de acordo com o Plano Geral de Contabilidade. Porque é indispensável, todo contabilista, toda pessoa que estuda contabilidade tem que saber o Plano Geral de Contabilidade, é obrigatório, certo? Dúvida? Então, continuando, nós temos aqui as sociedades comerciais e empresas públicas que exerçam atividade em Angola ou que exerçam atividade em outros países, mas que tenham as respectivas sedes em Angola, têm obrigatoriamente de aplicar o PGC, tá a ver? Aplicar o regulamento do PGC. É isso que eu acabei de falar há pouco tempo, certo? O PGC
só não será aplicável às entidades em que estejam prevista a existência de planos de contas específicos para a atividade que desenvolvem. Dúvida? Não. Tenho dúvida tudo que falaste agora. Como é que só será prevista a existência de planos de contas específicos para atividades que desenvolvem? As empresas? Tipo, aí está escrito: o PGC só não será aplicável às entidades que estejam previstas a existência de planos de contas. O que é isso? Está aqui na observação, né? Exemplo. Temos aqui a observação. Essa observação responde à tua pergunta. A atividade bancária e a atividade seguradora têm planos de conta específicos, pelo que as empresas que exerçam atividades devem seguir os respectivos planos e não o PGC. Ou seja, o Plano Geral de Contabilidade só se aplica às empresas comerciais, industriais, empresas públicas, empresas prestadoras de serviço. Já empresas que têm uma atividade diferente dessa, como os bancos e a atividade seguradora, existem planos gerais de contabilidade específicos. Tá vendo? Sim. Então, a maneira de codificar os elementos patrimoniais dessas empresas são diferentes. Então, pessoal, olha, para não existir mais dúvida, eu vou mostrar agora o quadro de contas, né? Da maneira que está organizado o Plano Geral de Contabilidade. Temos aqui, observação muito importante, classes patrimoniais. Se pegarmos nas massas patrimoniais, ativo, passivo e capital próprio, e subdividirmos em conjuntos mais pequenos, temos as classes patrimoniais, que no PGC são as seguintes. Até agora, nós só achamos os elementos patrimoniais: bens, direitos e obrigações, ativo, passivo e capital próprio, né? Achamos esses elementos patrimoniais, organizamos naqueles 3 exercícios que fizemos, organizamos de acordo, não de acordo com o Plano Geral de Contabilidade. Agora nós vamos organizar aqueles elementos patrimoniais de acordo com o Plano Geral de Contabilidade. Vamos aplicar o Plano Geral de Contabilidade naqueles elementos patrimoniais. Nós já sabemos o que é um ativo, o que é um passivo, o que é o capital próprio. Já sabemos que o ativo está dividido em 2 partes, passivo também, né? Ativo não corrente, ativo corrente, passivo não corrente, passivo corrente, né? Certo. Já sabemos a definição disso tudo. É claro. Então, pessoal, lembrando que nós agora vamos... essas classes vocês podem encontrar aqui no quadro de contas, né? Que o quadro de contas está contido aqui no Plano Geral de Contabilidade, que é o livro, que nós utilizaremos o quadro de contas. E que é fundamental que vocês leiam o Plano Geral de Contabilidade desde a primeira página até a última página. Não tem como. Porque se nós queremos saber como se codifica critério de valorimetria do imobilizado, de um passivo, do capital próprio, é fundamental que nós leamos o Plano Geral de Contabilidade. Então, lembrando mais uma vez que nós estamos a estudar aqui, todas as informações, todas as classes, vocês podem encontrar aqui no quadro de contas. Então, temos aqui as classes, né? As classes, designação, aplicação. Temos aqui a classe 0, contas de ordem, facultativa. A classe 1, meios fixos e investimentos, obrigatória, né? Temos a classe 2, existências, obrigatória. Temos a classe 3, terceiros, obrigatória. Temos a classe 4, meios monetários, obrigatória. Temos a classe 5, capital e reservas, obrigatória. Temos a classe 6, proveitos e ganhos por natureza, obrigatória. Temos a classe 7, custos e perdas por natureza, obrigatória. Temos a classe 8, resultados, obrigatória. E, finalmente, temos a classe 9, contabilidade analítica, facultativa. É isso aí, pessoal. Essas são as classes que estão contidas aqui no quadro de contas, né? Nós temos 9 classes no quadro de contas. E vamos dar continuidade. Alguma dúvida? É isso aí, pessoal. Vocês podem encontrar todas essas classes aqui no quadro de contas, né? O quadro de contas existem todas as classes. Alguma dúvida? Na classe 0 e na classe 9 está facultativo. O que é que isso significa?
Bom, isso significa que nós não iremos utilizar essas classes, a classe 0 e a classe 9, para a nossa contabilidade financeira ou geral, né? Não é necessário que nós utilizamos essas classes. A classe 0, né? Como você pode ver aqui que está facultativo. Facultativo significa que é uma coisa não obrigatória, né? Significa que essas classes não serão fundamentais para a nossa contabilidade financeira. Já a classe 9, essa classe 9 está destinada à contabilidade analítica ou de gestão, certo? Nós já falamos sobre um pouquinho, né? Sobre essa contabilidade. É uma contabilidade de custo, uma contabilidade interna. Já que nós estamos a estudar a contabilidade externa, a contabilidade financeira, né? Não é necessário que nós estudemos a contabilidade analítica. A contabilidade analítica se aplica apenas para a contabilidade de custos. Quando nós queremos apurar os custos fixos, custos tecnológicos, esse tipo de coisa. Então, pessoal, avançando, nós temos aqui, vamos falar agora detalhadamente. Lembrando que nós vamos falar sobre todas as classes, pessoal. Todas as classes do Plano Geral de Contas nós falaremos. Nós temos aqui, né, refrescando a memória. Essa matéria nós já havíamos falado, então, só para refrescar a memória, certo? Massas patrimoniais parciais. A informação tida até agora é muito restrita, pois apenas se obteve o valor dos bens, né, e direitos por um lado, e o valor das obrigações por outro, né? Nós até agora, o que é que nós achamos? Nós achamos apenas os bens, direitos e obrigações, certo? Ativo, passivo e capital próprio. Nós agora precisamos achar o ativo não corrente, o ativo corrente e o passivo não corrente. O capital, nós já sabemos que é a diferença entre o ativo e o passivo, certo? E nós precisamos agora aplicar o Plano Geral de Contabilidade. Diz assim, no sentido de obter informações mais claras e personalizadas, o ativo e o passivo da empresa devem ser divididos em massas patrimoniais parciais, certo? O ativo e o passivo devem ser divididos em massas patrimoniais parciais, já falamos. Ativo corrente e ativo não corrente. Ativo corrente e ativo não corrente, passivo corrente e passivo não. É isso aí. Assim, o ativo deve ser desdobrado de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, tá a ver? Agora nós vamos desdobrar o ativo de acordo com o Plano Geral de Contabilidade. De acordo com o Plano Geral de Contabilidade, né? O ativo nós temos. Sim, pessoal, no ativo nós teremos essa informação sobre ativo não corrente. Vocês podem encontrar na página 22, né? Daqui do Plano Geral de Contabilidade, página 22, que diz assim: só o ativo diz que. Nós já estudamos sobre o ativo, né? Mas tem aqui uma definição mais credível. Credível não. Eficiente. Simples. Eficaz. Não. Certo, pessoal, temos aqui uma definição do ativo, né? Uma definição de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, diz assim: ativo, recursos, bens e direitos, né? Nós já falamos, controlados por uma entidade como resultado de acontecimentos passados e dos quais se espera que fluam para a entidade de benefícios econômicos futuros. Estes recursos podem dividir-se em duas categorias principais, que são essas aqui. Lembrando que toda a informação está aqui no Plano Geral de Contabilidade, né? Eu li na página 22.2.2, conteúdo, depois vocês leem. Diz assim: o ativo não corrente, né? Já definimos o ativo, agora já sabemos que o ativo está dividido em duas partes, ativo corrente e ativo não corrente, né? No ativo não corrente temos constituído por bens e direitos, né? Bens e direitos que se destinam a permanecer na empresa por longos períodos de tempo, certo? Pelo menos por mais de um ano, e que não se destinam a ser vendidos ou transformados, pois são necessários para o correto funcionamento da empresa. Dúvida? Nenhuma, está muito bem explícito. Pode explicar, então? O ativo não corrente são todos os bens direitos que vão permanecer na empresa num período superior a um ano. Glória a Deus. Glória a Deus. E não se destinam à venda, são bens fixos da empresa. Não estamos a falar de ativo não corrente, estamos a falar daqueles
imobilizados que não se destinam à venda. Que fazem parte da entidade da empresa. Sim, que fazem parte, que são necessários para o correto funcionamento da empresa. Imagina que nós temos uma empresa que presta serviço, uma empresa que comercializa bens alimentares. Na nossa empresa, nós teremos nossos computadores, secretárias, né? Isso são equipamentos sociais ou equipamentos administrativos, pessoal. Lembrando que nós vamos falar sobre tudo isso nas aulas mais à frente. Então, esses elementos patrimoniais, ou esses bens, ou esses imobilizados, são de caráter permanente, não se destinam à venda. O que será destinado à venda serão apenas os nossos ativos correntes, ou seja, nossas existências. Já os computadores, cadeiras, secretárias, né, esse tipo de coisa, são considerados como ativo não corrente. Também nos ativos não correntes nós enquadramos as máquinas de produção, né? Estantes, carros, esse tipo de coisa. Tudo que não será destinado à venda, mas que estão aí para o correto funcionamento da empresa, né? Para que a empresa possa produzir, são considerados ativos não correntes. Dúvida? Então, pessoal, está muito fácil. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, né? Nós estamos aqui a disponibilizar essa matéria de graça para vocês. Então, o vosso trabalho, né? O vosso dever é apenas curtir o vídeo e partilhar. E lembrando que nós temos uma página no Facebook, ABC da Contabilidade. Nós iremos deixar o link da página aqui na descrição do vídeo. E vão lá, se inscrevam, né? Não curtam a página. E vamos dar continuidade. Sim, pessoal, avançando, temos aqui a definição do ativo corrente. Ativo corrente, constituído por bens e direitos, né? Também são bens e direitos que se renovam várias vezes ao longo de um exercício econômico. No ativo corrente podem considerar-se, né, 2 pontos. Quando estamos a falar de ativo corrente, são bens e direitos, né, que se renovam várias vezes. São aqueles ativos, imagina, é o inverso do ativo corrente. No ativo corrente nós temos bens fixos, né? Ativo não corrente. No ativo não corrente nós temos bens fixos, né, que não se destinam à venda. Já no ativo corrente nós temos bens que se renovam várias vezes. A nossa empresa, como comercializa bens alimentares, eu não espero vender um saco de arroz daqui a 2 anos. Eu espero vender logo daqui a 2 dias, 3 dias, né? E quando eu vendo esse saco de arroz, eu compro outro ao nosso fornecedor. Significa que nós renovamos o bem, né? Renovamos esse bem. Ou renovamos os nossos bens várias vezes, né? Sim. Várias vezes ao longo de um exercício econômico. No ativo corrente podem considerar-se 2 pontos, né? Existências, conjunto de bens e produtos que são objeto de negócio da empresa. Então, a nossa empresa, como comercializa bens alimentares, esses bens alimentares serão as nossas existências. Então, sacos de arroz, fubá, massa, farinha de trigo, todo tipo de bens alimentares, todo tipo de ativo corrente que a empresa comercializa, são chamados de existências. Contas a receber também. Está aqui, contas a receber. Conjunto do valor das dívidas de terceiros que se encontram por receber, né? Todas as dívidas que nós temos por receber, pode ser de clientes, né? Vendemos uma mercadoria a prazo, significa que nós temos contas a receber. Temos um direito sobre o cliente e o cliente tem uma obrigação para conosco. Dúvida? Nenhuma. Está muito fácil. Pessoal, temos aqui disponibilidades. Quando estamos a falar de disponibilidades, o que são disponibilidades, doutora Alice? Aí está escrito, né? Inclui as aplicações de tesouraria de curto prazo e as disponibilidades imediatas que se pensa vender a menos de 1 ano. É isso aí, quando estamos a falar de disponibilidades, lembrando que estamos a falar do ativo corrente. Lembrando que estamos a falar do ativo corrente. Então, estamos aqui, na disponibilidade estamos a falar nada mais, nada menos de meios monetários, certo? Dinheiro no caixa, dinheiro no banco, ações, né? Ações que nós podemos comprar e vender a curto prazo, num período inferior a 1 ano. Certo?
Então, aqui, lembrando que no ativo não corrente também temos ações, né? Temos investimentos financeiros, temos uma conta específica para investimentos financeiros que serão por períodos superiores. Compramos ações, mas esperamos vender daqui a 1 ano, 2 anos. Então, registramos aqui numa conta específica chamada investimentos financeiros. Já que nas disponibilidades também temos ações, mas de curto prazo. Sabe? Lembrando que aqui, quando estamos a falar do ativo não corrente, estamos a falar da classe 1, meus fixos investimentos, certo? Certo. E quando estamos a falar do ativo corrente, estamos a falar da classe 2, existências. É muito fácil. É da maneira que está aqui, pessoal, né? Meus fixos investimentos, né? Obrigatória. Classe 1, isso não esquecer. A primeira classe 1. Classe 2, existências, né? Até agora já vimos o mínimo dos mínimos sobre essas duas classes, né? Então vamos dar continuidade. Pessoal, temos aqui, no que respeita ao passivo, deve ser considerado o seguinte desdobramento. Passivo. Vimos que o passivo é o conjunto de obrigações que uma entidade tem, né? E também que esses passivos se esperam que resulta de benefícios econômicos e que a empresa espera, né? Ter os fluxos. Os fluxos são pagamentos. No ativo nós temos influxos, certo? Então, passivo não corrente. Composto pelo valor das obrigações que se esperam que venham a ser pagas pela entidade num período superior a 1 ano. Num período superior a 1 ano. Imagina que a nossa empresa, fomos ao banco, né? E pedimos um empréstimo de médio e longo prazo. Sempre que eu vi empréstimo de médio e longo prazo, significa que são empréstimos superiores a 1 ano, certo? Passivo corrente. Composto pelo valor das obrigações da entidade que se espera que venham a ser liquidadas no período inferior a 1 ano. Está a ver? O passivo corrente, nós podemos enquadrar o quê? Quais são as obrigações da empresa para acontecer num período inferior a 1 ano? Sim. Não entendi. Quais são as obrigações da empresa para acontecer num período inferior a 1 ano? Quando estamos a falar de terceiros, estamos a falar dos trabalhadores, clientes, fornecedores, Estado, sócios. A empresa mantém relações com o exterior, certo? Eles vão ter que fazer todo o pagamento num período inferior a 1 ano. É isso aí. A empresa, lembrando que estamos a falar de contabilidade financeira, então nós precisamos manter relações com o exterior, né? Então, a empresa precisa liquidar os salários dos trabalhadores mensalmente, né? Então, são passivos correntes. A empresa precisa pagar impostos mensais, vai depender do imposto, né? A empresa precisa pagar impostos, existem impostos que são pagos mensais, né? Esses impostos vamos considerar como passivos correntes, né? Porque serão liquidados num período inferior a 1 ano. Impostos, fornecedores, temos dívida com fornecedores, nós precisamos liquidar essa dívida. Tá vendo? Então serão nossos terceiros e registramos na conta terceiros. Tá vendo? Sim. Então isso significa que a classe que nós mantemos relação com nossos terceiros, como é que se chama? É o nosso terceiro. Classe 3 terceiros. É isso aí, classe 3 terceiros. Muito fácil, pessoal. Estamos a falar agora da classe 3, né? Lembrando que nós vamos falar especificamente sobre cada classe nas próximas aulas. Então, é isso aí. É isso aí, pessoal. A empresa mantém relações com os terceiros, né? Como nós já falamos, bancos, entidades de créditos, empréstimos, fornecedores, Estado, cliente, sócios e muito mais. Dando continuidade, como se viu, né? O capital próprio apresenta um valor residual, pois obtém-se depois de o ativo ser deduzido o valor do passivo. Nós vimos que para achar o capital próprio fizemos a diferença entre o ativo e o passivo. Sim. Sempre assim. Sempre ativo menos o passivo. Certo? Já vimos nas aulas passadas.
Então, pessoal, dando continuidade, está muito fácil, muito simples. É isso aí, pessoal, está muito fácil, muito simples, né? Dando continuidade, nós agora vamos falar detalhadamente sobre a classificação das classes. Temos aqui, pessoal, quadro de contas, quadro das classes de contas ou códigos, né? Temos aqui, na primeira coluna, nós temos as massas patrimoniais gerais. Quais são as massas patrimoniais gerais que nós estudamos? Ativo e passivo. E Capital próprio. ativo, passivo e capital próprio. Massas patrimoniais parciais do ativo são Ativo não corrente, ativo corrente, passivo não corrente e passivo corrente. É isso aí, pessoal. Nós temos aqui as massas patrimoniais parciais do ativo, né? Que são Ativo não corrente e ativo corrente. massas patrimoniais do passivo. Passivo não corrente e passivo corrente. E temos aqui a massa patrimonial geral. Capital próprio, lembrando que não existe massa patrimonial parcial do capital próprio. Né? Uhum. Temos aqui a classe patrimoniais, né? Agora aqui, a classe patrimonial, a primeira classe, né? Meus fixos investimentos, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, né? Meus fixos investimentos significa que, como nós vimos, meus fixos investimentos que são ativos que não se destinam à venda, são ativos fixos, né? Uhum. Significa que são ativo não corrente. Faz sentido, né? Acho. São ativos, já vimos a definição de ativo não corrente. São ativos que se esperam que foram benefícios econômicos para a empresa e não se destinam à venda. São ativos que ficaram na posse da empresa ao decorrer da sua atividade operacional ou da sua atividade normal, né? Dúvida? Nenhum. É isso aí, pessoal. As contas que fazem parte do ativo da classe 1, meus fixos de investimento, são essas. Os elementos patrimoniais nós precisamos codificar de acordo com o Plano Geral de Contabilidade. Lembrando que agora nós estamos a começar a aplicar o quadro de contas, certo? Uhum. Então, as contas ou código que fazem parte dos meus fixos de investimento são 11, 12, 13, 14. Lembrando que a conta 18, amortizações, nós precisamos de aulas específicas para falar sobre amortizações. E 19, provisões, certo? Lembrando que a nomenclatura das contas nós veremos nas aulas mais à frente. Então, dúvida? Nenhuma dúvida. Sim, nós temos aqui, né? Nós temos aqui que as contas estão contidas essas são as contas que fazem parte dos meus fixos de investimentos. A classe 1, a classe 1, né? Meus fixos de investimento faz parte do ativo não corrente. Do ativo não corrente faz parte do ativo, né? Uhum. Então, pessoal, está muito fácil, muito simples. Dando continuidade, nós temos aqui o ativo corrente, né? Que nós já vimos. Temos a classe 2. A classe 2, existências, que faz parte do ativo corrente. E as respectivas contas, né? Uhum. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, né? E temos a classe 3, terceiros. A classe 3, terceiros, que faz parte do ativo corrente também, né? Temos aqui as respectivas contas de terceiros. Temos aqui outros valores a receber também, né? Uhum. Porque são direitos. Nós vimos que o ativo é o conjunto de bens e direitos. Então, nós aqui temos o direito, porque nós temos outros valores a receber de nossos clientes, ou de nossos terceiros, certo? Uhum. É aqui nessa classe. Na classe 2 é aqui onde a empresa, onde nós registramos, onde nós fizemos a codificação de nossos elementos patrimoniais que serão comercializados, né? Que fazem parte da nossa atividade normal da empresa. Não importa se for empresa industrial, comercial, prestadora de serviço, certo? Uhum. Então, temos aqui a classe 5. A classe 3. A classe 3, como nós já falamos, que a empresa mantém relações com o terceiro, né? Fornecedores, banco, estado, clientes, esse tipo de coisa. Então, essas contas 31, né? Lembrando que nós falaremos sobre a nomenclatura das contas nas aulas futuras, né? Uhum. Temos aqui entidades participantes. Quando estamos a falar de entidades participantes, estamos a falar nada mais, nada menos do que a conta onde nós iremos registrar os nossos sócios. Uhum. Meus monetários, estamos a falar de disponibilidades de dinheiro, onde nós vamos registrar o nosso dinheiro, né? O dinheiro que nós ganhamos, vamos registrar aqui nessas contas.
Vai depender, né, do contexto. Temos aqui a conta 41, 42, 43, 44, 45, 48. Lembrando que essas contas fazem parte da classe 4. Da classe 4. Dúvida? Nenhum. Lembrando, pessoal, que vocês nunca podem cometer uma abominação contabilística e é registrar aqui uma conta que faz parte da classe 2, registrar aqui na classe 1. Uma conta que faz parte da classe 4, registrar na classe 1. Ou uma conta que faz parte da classe 1, registrar aqui na classe 4. Isso é uma total abominação, certo? Dúvida? Nenhuma. É isso aí, pessoal. Dando continuidade, nós temos aqui terceiros, né? Temos aqui essa conta terceiros. A classe terceiros, né? Lembrando que nós também temos terceiros no ativo corrente, né? Temos terceiros no passivo e no ativo. Mas é diferente. Temos aqui a conta 33, né? Empréstimos de médio e longo prazo. Significa que nós fomos ao banco e foi nos concedido um empréstimo. Então nós temos a obrigação de pagar esse empréstimo dentro do prazo estabelecido. O prazo não pode ser inferior a 1 ano. Certo? Certo, não pode ser inferior a 1 ano. É isso aí, porque estamos a falar do passivo não corrente. Então só os bancos é que têm o poder de conceder empréstimo num período superior a 1 ano? Não. Nós estamos a falar de terceiros, empréstimos superior a 1 ano, né? Empréstimo. Já que no passivo corrente, nós também temos a classe terceiros, né? A classe 3 é a única classe que faz parte do passivo. E do ativo. Vai depender do contexto. Temos aqui a conta 33, né? Empréstimo de curto prazo. Os bancos fazem empréstimos de acordo com o tempo estabelecido com o cliente. Temos aqui empréstimo de curto prazo, que é no período inferior a 1 ano. Então, sempre que vires um empréstimo de curto prazo, já sabes que é um empréstimo, um passivo corrente, porque vai ser liquidado no período inferior a 1 ano, 6 meses, 3 meses, esse tipo de coisa. Temos aqui a conta 34, Estado, 35, entidades participadas, né? Lembrando que entidades participadas faz parte do passivo, entidades participantes do ativo. Temos 36, pessoal, e temos a conta 37. Lembrando que aqui também nós temos a conta 37, né? É isso aí, pessoal. Dando continuidade, nós temos aqui a conta, né? A conta 37, outros valores a pagar. E no ativo corrente nós também temos outros valores a receber. Outros valores a receber, outros valores a pagar. É a mesma conta. Uma conta com dupla natureza. É uma conta do ativo, uma conta do passivo também. Isso tudo vai depender do contexto. Se nós tivermos outros valores a receber de terceiros, significa que nós temos um ativo. Se nós tivermos um valor a pagar a terceiros, significa que nós temos um passivo, uma obrigação, né? Muito fácil. Muito simples. Dúvida? Não. Então, pessoal, isso significa que essas todas as classes, na verdade, né? A classe 3. É isso aí, pessoal. Lembrando que a classe 3, né? De acordo ao Plano Geral de Contabilidade, nós podemos encontrar o passivo não corrente e o passivo corrente. Certo? Lembrando que essa classe está contida no passivo. E que existem contas mistas. Temos aqui, né? Existem contas mistas. A 37, outros valores a pagar e outros valores a receber. Né? Dúvida? Não. Então, pessoal, dando continuidade, nós temos aqui finalmente o capital próprio. O capital próprio, que é a classe 5, capital e reservas, e que temos aqui as contas que fazem parte, respectivamente, da classe 5. Lembrando que nós vamos falar da regra de movimentação das contas muito em breve, né? Não é matéria para agora. Agora nós estamos a apresentar apenas o quadro geral de conta, o quadro de contas, aplicando o plano geral de contabilidade, certo? Nós temos aqui também a classe 8, né? Resultados. Quando nós estivermos a falar, só coloquei aqui, quando nós estivermos a falar sobre o balanço, vocês já devem saber que na classe 5 há uma relação com
A classe 8, resultados, porque no balanço final nós precisamos saber qual foi o resultado líquido do exercício, certo? Esse tipo de coisa. Dando continuidade, nós temos aqui a classe 6, proveitos e ganhos por natureza, né? Sempre que a nossa empresa tiver um proveito, nós vamos registrar o elemento patrimonial, operação, vamos codificar de acordo com o plano geral de contabilidade na classe 6, proveitos. Temos aqui a classe 7, né? Custos e perdas por natureza. Sempre que nós tivermos uma perda em imobilizado, em investimento financeiro, em ações, um custo com pessoal, custo de amortizações, tá vendo? Isso tudo nós registraremos na classe 7. Que essas todas as contas fazem parte da classe 7, certo? Certo. E por fim temos a classe 8, a classe de resultados. Porque a empresa espera ter resultados, né? Temos aqui resultados. Os resultados podem ser negativos ou nulos ou positivos, certo? Pessoal, lembrando que a nomenclatura nós veremos nas aulas muito à frente. Até já na próxima aula nós veremos a nomenclatura, ou seja, então vocês podem ler a nomenclatura das respectivas classes. Lembrando, pessoal, que no quadro de conta existem classes, contas de primeiro grau e subcontas. É uma coisa muito fácil. É só não se desesperarem, né? Quando se é a primeira vez que vocês veem o PGC, quadro de conta, não se desesperem, porque o caminho é para frente. Então, na próxima aula, nós daremos continuidade sobre o estudo do plano geral de contabilidade e veremos as contas e subcontas das respectivas classes, certo? Tá aqui, pessoal, na próxima aula, né, daremos continuidade do estudo do PGC, ou seja, nós falaremos sobre desdobramento das classes e contas, pessoal. Será a nossa parte 2 e 23. É isso, pessoal, se inscrevam no canal, tamo junto e fomos!